Bom, boa tarde, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcos Santamaria. Eu sou engenheiro de aplicação das indústrias TOSI. E aqui do meu lado... O pessoal está chegando. E aqui do meu lado está a Patrícia TOSI, uma das 3 sócias das indústrias TOSI. Vou passar a palavra para ela. Oi, gente. O pessoal está chegando ainda, mas a gente já vai falando, vai adiantando. Eu não sei se todos conhecem a gente, a nossa história, a TOSI. Quem conhece a TOSI aí? Olha lá. Bom, já tem gente conhecendo. Mas assim, está sempre se renovando, que é ótimo. Tem cheio de menino entrando aqui agora. E é muito bom essa renovação. Então é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre os benefícios do uso dos equipamentos DOAS. É uma coisa mais específica, mas nem todo mundo sabe o que é. Mas nós não vamos fazer um comercial, mas a gente vai dar uma passada rápida sobre todos os nossos produtos, porque é um portfólio bem comprido. Então, só para vocês saberem mais ou menos, quem não conhece, a TOSI foi a primeira empresa, é a TOSI, né? Mas a primeira empresa de ar-condicionado, chamava Coldex, foi a primeira empresa de ar-condicionado com linha de montagem no Brasil. Antes disso, você tinha que fazer um prédio, qualquer coisa, um teatro, você tinha que chamar uma empresa de ar-condicionado. O que acontecia? Uma pessoa fazia o projeto dentro da empresa, aí a outra ia fazer a máquina lá dentro e a mesma empresa fazia a execução. Então era uma obra, normalmente demorava no mínimo para começar 6 meses a 1 ano para fazer uma obra. Nessa época meu pai já estava fazendo algumas coisas para o ar-condicionado, já começou a fazer um condensador, peças para ar-condicionado. Meu pai é aquele ali, de bigode. E ele e meu tio fizeram a primeira fábrica, essa que vocês estão vendo aqui. Então começou a fazer a linha de montagem de self de Fancol. Então com isso nós somos a primeira empresa a ter uma linha de montagem de ar-condicionado no Brasil. O Sandra vai contar um pouco mais para vocês, mas nós também somos a primeira empresa, a linha de difusão de ar no Brasil também. Nós fizemos em 74, nós montamos a primeira linha, quando a Coldex foi vendida para Trane. Que muita gente não sabe, mas a Trane, quando veio para o Brasil, foi através da compra da Coldex. Ficou Coldex Trane, porque a gente era mais conhecido na época do que a Coldex era mais conhecida do que a Trane. Então é uma história longa, que depois a gente vai fazer a Água Quente, que é a Jellyfish, é uma história longa que vai fazer 70 anos no ano que vem. É um maior orgulho para a gente estar nessa história a vida inteira. Eu faço parte mais tempo, porque eu sou a mais velha da família, então eu faço parte mais tempo dessa história, já há 60 anos na história da família e desde os 18 na fábrica. E devo ser também, provavelmente, em ação, a mulher mais velha do ar-condicionado, que me dá muita alegria também, que eu estou vendo cheio de menininhas aparecendo, isso é muito bom, eu fico muito feliz. E, então, ali a nossa segunda, daqui aquela segunda, onde a Trane foi comprada, aquele prédio lá. Então, esse prédio que vocês estão vendo, ele foi a primeira fábrica da Trane do Brasil. O que, na época, nós tínhamos 1.200 funcionários com a maior ferramentaria que tinha no Brasil, que só perdia para a indústria, que era, na época era a Volks e a General Motors que tinham no Brasil. Então, assim... Eu tive o orgulho de conhecer esse prédio e fazer o meu primeiro curso de ar-condicionado e refrigeração nesse prédio. E a gente fica tão orgulhoso, gente. E para mim também. Só 40 anos atrás. Só. Você imagina, para mim também, que emoção que é saber que a gente faz parte da história do ar-condicionado. E nem todo mundo, vocês todos sabem, mas nem todo mundo que está aí fora, todo mundo fica falando, ar-condicionado, aquele que, quando você fala que você trabalha com ar-condicionado, aquele sai o arzinho fresquinho, né? Nem todo mundo entende a importância do nosso setor, né? Que a gente brinca, que a gente fala sempre que a gente nasce e morre no ar-condicionado e ninguém dá bola de tudo que a gente faz, a qualidade de ar, o que precisa ter para o mundo inteiro funcional. A gente está em todos os lugares. Então, todos aqui tenhamos muita alegria, muito orgulho de trabalhar com o nosso ramo. E eu continuo aqui, não sei até quando eu vou, mas eu vou. Bom, o Santa aqui é o técnico, ele que vai falar. Então, obrigada, gente. Eu sou animada da família também. Então, dando continuidade aqui ao que a Patrícia já começou, então o tema dessa palestra é os benefícios do uso dos equipamentos DOAS. Primeiramente eu queria falar o seguinte para vocês, nós estamos com um curso EAD dentro do site da TOSI, tá? É um curso gratuito, por enquanto são duas
2 palestras. Eu aqui ministro esse curso, cada palestra tem 1h10. Ele não tem a pretensão de ser um curso de Senai, um curso profissionalizante. Ele é mais para abrir um pouco os olhos de quem está acostumado a só trabalhar com equipamentos de expansão direta, split, VRF, ter um pouco de noção de como é que funciona um sistema centralizado de ar-condicionado de expansão indireta com água gelada. Então, no primeiro módulo, a gente fala da produção e da distribuição de água gelada, chiller, tubulação, bombas, e no segundo módulo a gente fala do consumo de água gelada, que são os climatizadores de ambiente, os fancóios. Então, aqui, vocês veem aqui no canto superior do site da TOSE, industriastose.com.br, EAD, clicando aqui em EAD, vocês vão para essa tela, e daí vocês vão fazer a inscrição, o curso é gratuito, no final do curso tem uma provazinha de 5 questões, e daí sai um certificado de que vocês fizeram esse treinamento aí só em sistemas de água gelada. 6.000 pessoas já fizeram, verdade? Então, a Paty está complementando aqui que nós já tivemos mais de 6.000 pessoas que fizeram esse treinamento através do nosso site. Voltando então um pouquinho à história das indústrias TOSE, ela nasceu em 1954 com a Coldex, foi fundada pelo pai da Patrícia, seu José Daniel TOSE, junto com o cunhado dele, Mário Lanteri. Ela foi uma empresa precursora no ramo de refrigeração e ar-condicionado. Aqui vocês veem ele segurando serpentinas de geladeiras. Fabricou peças para a geladeira Frigidaire, que foi a primeira geladeira fabricada no Brasil. Peças para o equipamento de janela Springer Admiral, que foi o primeiro equipamento de janela fabricado no Brasil. Na década de 60, existiam poucas empresas de ar-condicionado que tinham que fazer toda uma obra turnkey. Tinha que fazer o projeto, instalação e fabricar os equipamentos dentro da obra. A Coldex foi a primeira empresa a fabricar selfies de tamanhos padronizados, 5, 7,5, 10, 15 TRs. Foi através do surgimento dessas máquinas de tamanho padronizados que apareceram os pequenos instaladores, porque antes tinha uma meia dúzia de empresas com uma engenharia absurdamente grande para poder dar conta de fazer o projeto, montar máquina, fazer instalação, fazer tudo. Então, por isso que a Coldex foi um divisor de águas aí no mercado de ar-condicionado. A Coldex foi vendida para a Trane, essa fábrica aqui de Diadema, em 1972. Quando os sócios venderam essa fábrica para a Trane, o que acontece? A Trane fez com que eles assinassem um contrato que durante 5 anos eles não poderiam abrir uma outra empresa fabricante de equipamentos de ar-condicionado. O seu TOSE ainda foi diretor da Trane do Brasil por 2 anos. Passados 2 anos, final de 74, início de 1975, ele montou a Tropical. A Tropical foi a primeira empresa de difusão de ar do Brasil, a primeira empresa a fabricar difusores de ar no Brasil, porque isso não estava no contrato com a Trane, não era equipamento de ar-condicionado, ele pôde abrir a Tropical. Então, hoje as indústrias TOSE estão divididas em alguns segmentos. A divisão Tropical, então, é a mais antiga já com o nome TOSE. Ela tem toda a linha de difusão de ar, então difusor quadrado, jet nose, troffer, fluxo laminar para centros cirúrgicos, underfloor, caixas de volume de ar variável, grelhas, dampers, atenuadores de ruído. E aqui vem um produto especial que nós tivemos que desenvolver para atender a demanda de 2 data centers aqui no Brasil que não iam ter refrigeração mecânica, iam trabalhar com 100% de ar externo com resfriamento adiabático, um projeto que veio dos Estados Unidos e que exigia que as venezianas, que lá fora eles chamam de louvers, eles tinham que resistir a tempestades de vento sem deixar com que a água passasse para o outro lado, porque ia estar molhando coisas que não poderiam molhar. E a TOSE bancou o desenvolvimento desse produto para atender esse data center dentro do prazo e do budget que existia, desenvolvendo esse tipo de veneziana, que ela fica aqui na vertical, e aqui vocês veem esses veios que o ar passa e a água vai sendo retida por esses veios, e ela escorre verticalmente para baixo, impedindo assim que a água passe para o outro lado. Só que para provar esse produto junto com o cliente, nós também tivemos que montar um laboratório de testes para provar que o produto atendia às necessidades. Então aqui vocês veem aqui
já instalado aqui no cliente, essas venezianas. E aqui eu vou mostrar o laboratório que a gente teve que construir para provar o funcionamento desse sistema. Opa, entrou. Então aqui eu estou simulando vento, 4 ventiladores axiais, 910 milímetros de diâmetro. Daí eu estrangulo eles para aumentar a velocidade. Que eu precisava atingir 65 km por hora de vento, com uma chuva acima de 200 milímetros. Então vocês veem o chuveiro gerando a chuva, o ventilador jogando todo o ar aqui contra as venezianas, uma piscina para poder reter essa água que estava escorrida, e depois do outro lado nós vamos ver uma bandeja de retenção para ver quanto passou. Pela norma americana podia passar no máximo 1%, passou 0,5% e nós fomos aprovados, e daí nós conseguimos atender então a demanda aqui do cliente. Repara aqui que não passou praticamente nada, você não vê essa água que se forma aqui, foi porque a bandeja aqui nesse primeiro experimento ainda estava baixa, a gente fez uma cantoneira um pouco maior, ela estava transbordando a bandeja e daí reteve tudo que precisava e foi aprovado. Nós temos também, desde o ano 2000, uma divisão, que é uma divisão de água quente, que é a Jellyfish, fabricando bombas de calor, que é o ciclo frigorífico, tá certo? Tanto para aquecimento de piscina, como para aquecimento de banho. Então, infelizmente aqui no Brasil, a bomba de calor está muito associada a aquecimento de piscina e pouca gente sabe dos benefícios do uso de bombas de calor para aquecimento de água sanitária, para chuveiros, torneiras, como é a caso aqui do motel. Você pode reduzir significativamente sua conta de aquecimento de água, saindo do aquecimento tradicional a gás para um aquecimento elétrico através do ciclo frigorífico de bombas de calor. E o que nós estamos lançando também, lançamos há cerca de 1 ano e meio, uma bomba de calor especial, que é essa que vocês veem aqui, que a gente chama de bomba de calor com evaporador a água. Por quê? No ciclo frigorífico, a bomba de calor aqui é a serpentina, que é o evaporador. Ela é que está absorvendo o calor do ambiente, ela fica externa ao ambiente, ela absorve esse calor, e o calor que ela rejeita no condensador para esquentar a água é a soma do calor que ela absorveu mais a potência do compressor. Então essa é a grande mágica da bomba de calor, que ela multiplica a sua energia elétrica transformando em mais energia térmica. Porque para cada quilowatt de energia elétrica que você joga no compressor, você está absorvendo mais 3, 4 quilowatts de calor na serpentina, e o que você vai rejeitar é a soma desses 3, 4 mais 1, 4, 5 quilowatts é o que você rejeita. Resultado, o custo de você fazer um aquecimento de água com bomba de calor é coisa de 3 a 4 vezes menor do que fazer um aquecimento com um sistema a gás. Agora a gente pode ir um pouco mais longe, aonde eu substituo o evaporador, a serpentina, por um outro trocador fluido refrigerante água, e aqui agora eu consigo produzir simultaneamente água quente e água gelada. Ou seja, num hotel que eu tenho demanda simultânea de água gelada para o sistema de ar-condicionado e água quente para o sistema de banho, eu instalo esse equipamento e eu vou aproveitar os dois lados do ciclo frigorífico. Porque normalmente no ar-condicionado a gente só aproveita o lado do frio, na bomba de calor a gente só aproveita o lado do calor, nesta bomba de calor eu vou aproveitar os dois lados. O frio vai diminuir a demanda para o meu chiller e o quente está produzindo água quente para o meu reservatório de água quente para chuveiro, torneira e etc. Então, o conceito qual que é? No sistema tradicional de ar-condicionado, eu estou aqui com o meu chiller produzindo água gelada para os meus fan coils e eu tenho um reservatório de água quente aquecido por um sistema a gás. Eu vou introduzir esse equipamento aqui no meio do caminho. Quem rejeita calor no ciclo frigorífico é o condensador. Então eu ligo o condensador do equipamento no meu reservatório de água quente e ele vai fazer as vezes dos meus aquecedores a gás. E o evaporador, aonde eu vou roubar calor, eu faço uma picagem na minha linha de água gelada de retorno dos fan coils,
passo pelo evaporador do equipamento e devolvo essa água gelada para o meu chiller. Com isso, eu vou estar roubando o calor da água gelada. Parece uma coisa, eu vou roubar calor de água que está frio. Não, eu vou roubar calor de água gelada como eu estaria fazendo pelo chiller. Como eu estou em série aqui com o chiller, o que acontece? Cada vez que o compressor entra em funcionamento para produzir água quente, ele vai rejeitar água gelada. Rejeitando água gelada, o chiller não sabe que tem alguém produzindo água gelada no lugar dele. Ele vai reduzir de capacidade, porque para ele é como se os fan coils tivessem diminuído a sua demanda de água gelada e vai, consequentemente, reduzir o seu consumo de energia. Então, com isso, eu consigo um sistema extremamente eficiente de recuperação de calor, com uma instalação muito mais simples do que você ter que ter um chiller com recuperação de calor, que muitas vezes a sua demanda de aquecimento não está próxima da sua demanda de refrigeração. Aqui, basta para mim que a minha tubulação de água gelada esteja passando perto da minha demanda de água quente, eu faço uma picagem e trabalho no sistema. Você está colocando em paralelo aí por causa da temperatura de água de retorno do chiller. Na verdade, eu estou pondo em série, tá vendo? Eu faço uma picagem, então estou pondo o equipamento em série. Eu faço um bypass, porque o que acontece? A demanda de água quente é muito menor do que a demanda de água gelada. Então, se eu tenho um hotel que tem 200 TR de chiller, eu vou precisar de 20 TR de bomba de calor para esquentar água. Então, só uma parcela dessa água aqui é que vai passar pela bomba e vai retornar para a própria linha do chiller. Mas tem que ser um circuito fechado, o consumo tanto da água quente quanto da água gelada, para ter esse diferencial de 2 para 7, de 50 para 55. Vamos lá. A água gelada esse é um circuito fechado. A água quente, você fecha o circuito com o reservatório, mas o reservatório é um circuito aberto, porque você está consumindo a água no banho e você está repondo com água fria que vem da... Então você pode entrar com a água, por exemplo, a 25, 20... Não, porque não compensa, você entendeu? Porque você não tem controle. O que acontece é que a sua demanda de água quente ela é sazonal. Diferente da água gelada que você está mandando o tempo inteiro, tem hora que ninguém está tomando banho e tem hora que o hotel inteiro está tomando banho. Então, por isso que quando a gente trabalha com sistemas de grande porte de água quente, você coloca reservatório, diferente da nossa casa que você põe um aquecedor à passagem e você só usa água quente na hora que você está tomando banho. É o mesmo conceito na termoacumulação de água gelada? Exatamente, é o mesmo conceito, é o conceito de termoacumulação. Aquilo que na água gelada você vai ver por conta de ponta de energia elétrica, em shopping center, esse tipo de coisa, na água quente, você faz para poder conter a demanda, porque você vai ter horário 2, 3 horas por dia, que é todo o seu consumo de água quente, e depois fica 20 horas sem ninguém estar consumindo água quente. Então você reserva essa água quente num reservatório, para você ter menos potência de produção, se você tem mais potência, mais volume armazenado. Bom, voltando à nossa linha de produtos, temos todos aqui equipamentos de expansão direta, fan coils, chillers, selfies, condensação a ar, condensação a água, splitões, equipamentos de alto fator de calor sensíveis, conhecidos no mercado como equipamentos de precisão para data centers, tanto a linha perimetral de expansão direta como de expansão indireta, como também rooftops, splits de alto fator de calor sensível, todos eles com eletrônica embarcada típica de um equipamento de precisão, para poder ter máquina operante, máquina reserva, fazer escalonamento horário, qualquer coisa do gênero. Hoje a TOSE lidera o mercado deste tipo de equipamento, o wall-mounted. O wall-mounted é um equipamento que tradicionalmente o pessoal fabricava até 10 TRs de capacidade, hoje nós estamos produzindo equipamento até 30 TRs de capacidade, e a demanda está muito grande desse tipo de equipamento para eletrocentros. Então o que está acontecendo? Uma companhia como a Vale Mineradora, ela encomenda junto aos players de dispositivos elétricos como Siemens, Schneider, WEG, eletrocentros prontos para levar lá para a usina de minério em Paraupeba, no Pará. O que é um eletrocentro? São quadros de energia elétrica, só que hoje todo mundo está trabalhando com inversor de frequência para os motores. Agora você imagina, um inversor de frequência precisa ter uma temperatura controlada por conta da eletrônica embarcada nele, e ao mesmo tempo, imagina um inversor de frequência para um motor de esteira de mineração de 3.000 cavalos, 5.000 cavalos, o quanto isso não dissipa de calor. Então esses eletrocentros têm que ser climatizados, e hoje a TOSE lidera
esse mercado de equipamento wall mounted para eletrocentros. Vocês estão trabalhando com Carel, né? Carel. Controlador Carel. Temos toda a linha de equipamentos hospitalares. Ano passado, a norma de ar-condicionado para hospitais, a NBR 7256, foi revisada. Hoje, quase todos os ambientes hospitalares precisam de pelo menos 2 níveis de filtragem, equipamento com maior estanqueidade, e nós fabricamos equipamentos que atendem, então, a revisão da NBR 7256, essa linha nossa TEX especial, com alta estanqueidade, maior isolamento térmico para essa área. Assim como temos os fancoletes hospitalares, que seria para os quartos, UTIs, etc., com até 3 níveis de filtragem. Durante a pandemia, nós lançamos essa caixa de ventilação com filtragem EPA, que você pode tanto recircular o ar do ambiente passando por um filtro absoluto e reduzir a carga viral, como transformar um quarto convencional num quarto de isolamento de doenças respiratórias, criando a pressão negativa estipulada em norma, mas com a certeza que esse ar expurgado, conforme prevê a norma, ele foi filtrado para não correr o risco de ser captado por uma tomada de ar exterior próxima e reintroduzir o vírus para dentro do hospital. Então, essa é a função. Então, aqui vocês veem aqui que ele tem um colarinho, você pode conectar um duto flexível, fazer um furo na janela, expurgar esse ar, um ar filtrado e criando pressão negativa. O ventilador é um ventilador EC, ventilador eletronicamente controlado. Você pode, inclusive, colocar um pressostato diferencial para manter a pressão, o diferencial de pressão estipulado em norma de 5, 10 Pascal. A TOSE fabrica suas próprias serpentinas e também pode atender o mercado de reposição de serpentina até de equipamentos de outras marcas. O que acontece hoje no mercado? Nós temos 4 prensas de aletra para 4 geometrias diferentes de serpentinas, para tubos de meia, uma geometria para tubo de meia, 2 geometrias para tubos de 3/8 e uma geometria para tubos de 7 milímetros. Se você quiser trocar serpentina num Schiller, Hitachi, Carrier, Trane, o que acontece? Eles levam 1 mês para fornecer um orçamento e 120 dias para fornecer uma serpentina. Nós da TOSE, uma vez aprovado o desenho técnico, a gente consegue fornecer uma serpentina no prazo de 15 dias. Então, para quem trabalha com manutenção e que está com o equipamento parado, isso faz uma grande diferença. Então, podem contar conosco quando precisar de reposição de serpentinas, seja de expansão direta para um Schiller, seja serpentina para um fancoil, qualquer um desse tipo de serpentina, a gente pode atender vocês. E a TOSE tem a exclusividade de distribuição no Brasil de uma empresa americana chamada Multistack. Essa empresa ela é líder mundial na fabricação de chillers modulares, como esse daqui, que permitem o retrofit em lugares de difícil acesso, que o chiller velho você vai ter que picotar para tirar do lugar, você entra com chillers em módulos para poder conseguir fazer um chiller de grande capacidade a partir de módulos de chiller de menor capacidade. E ela é uma das precursoras na utilização deste compressor, que é um compressor de altíssima eficiência energética, é um compressor Danfoss Turbocore, que ele é um compressor centrífugo que não usa óleo, ele usa o princípio da levitação dos cais magnéticos como dos trens de alta velocidade, trazendo uma economia aí bastante interessante, é um dos compressores mais eficientes do mercado. E finalmente agora vamos para o tema da apresentação. Então, o que é ar-condicionado? Essa é a definição de ar-condicionado do Willis Carrier, criador do ar-condicionado. Traduzindo o controle da umidade do ar, tanto aumentando ou reduzindo seu conteúdo, somado ao controle da umidade está o controle de temperatura, aquecendo ou refrigerando, purificação e movimentação do ar. Então, quando a gente fala de ar-condicionado, a gente não pode falar só de temperatura, que é aquilo que a gente está acostumado a trabalhar. O conceito do ar-condicionado fala muito da questão da umidade. O ar-condicionado ele foi criado para controle de umidade, por conta do problema de uma gráfica de temperatura alta e dar problema na impressão de jornais, livros, revistas. Foi aí que o Willis Carrier desenvolveu o sistema de ar-condicionado por conta de controle de umidade. Então, é em cima disso que nós vamos estar falando agora. As funções do sistema de ar-condicionado: manter a temperatura, a umidade,
renovar o ar do ambiente, movimentar o ar. O que se espera do sistema? Bom controle de temperatura, bom controle de umidade, boa qualidade, confiabilidade, livre de manutenção e eficiência energética. Isso é tudo que se espera de um bom sistema de ar-condicionado. Além, é claro, que todo mundo quer ter baixo custo para fazer isso, que é o que mais os clientes cobram. Mas aí, então, falando de umidade, vamos falar um pouquinho do conceito de umidade, que ainda é muito pouco, vamos dizer, absorvido aí no mercado. Porque o pessoal fala umidade relativa, umidade absoluta, ponto de orvalho, as pessoas não têm muita definição do que é cada coisa. Então, vamos guardar quais são as definições. Primeiro, a umidade absoluta. O que é a umidade absoluta? É a quantidade de água na forma de vapor contida no ar atmosférico em relação à sua massa ou volume. Ela é expressa em gramas por quilo, gramas de vapor de água por quilo de ar seco. É assim que se define a umidade absoluta. Só que a capacidade do ar conter água na forma de vapor depende da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais vapor de água o ar consegue reter. Quanto menor a temperatura, menor quantidade de vapor de água. Daí é que surge a questão da umidade relativa. Por que a umidade é relativa? Porque ela é relativa à temperatura. Então, o que a gente vê? Por exemplo, se eu estou com um ar a 22 graus, e nessa temperatura, o máximo que ele conseguiria reter é de 16,74 gramas de vapor de água, e se eu tiver com 8,37 gramas, então eu vou dividir 8,37 por 16,74, isso dá meio, 50%. É aí que vem o termo umidade relativa. O que acontece se eu subir a temperatura desse ar? Essa capacidade de 16 vai para 20, vai para 30, vai aumentar. Consequentemente, a umidade relativa cai. Mas a umidade absoluta não mudou, continuou sendo os mesmos 8,37. E o que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é o ponto de saturação. É o ponto onde a umidade absoluta, a temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido e a umidade relativa são o mesmo. Umidade relativa de 100%, temperatura de bulbo seco e bulbo úmido iguais. Ou seja, abaixo desta temperatura, você não consegue mais introduzir vapor de água no ar. Qualquer água que você tenta introduzir, ela fica na forma líquida, ela vai formar uma névoa, vai formar neblina. É o que acontece exatamente quando esfria, cai a temperatura, ponto de orvalho no chão e normalmente neblina no ar, quando você passa a ver a umidade, porque ela já não está mais na forma de vapor, ela já está na forma de líquido em suspensão no ar. E aqui, normalmente a gente coloca a bibliografia depois, eu estou colocando antes para fazer meu agradecimento ao professor Oswaldo Bueno, porque os slides a seguir eu usei de uma apresentação dele sobre esse tema. Como é que funciona um sistema de ar-condicionado tradicional? Tá? O sistema simples. Eu tenho aqui o meu ambiente, eu vou ter aqui o meu equipamento de ar-condicionado, eu vou pegar uma parte do ar de retorno do ambiente, pegar uma parte de ar externo e renovação, misturo aqui na entrada do equipamento, a serpentina vai esfriar, vai passar pelo ventilador, vem para cá e volta para o ambiente. Esse é o sistema tradicional de ar-condicionado, é assim que ele funciona. O que acontece com esse sistema? Ele funciona muito bem quando ele está em plena carga. Quando ele está 100% de capacidade, o que acontece é que eu vou vir aqui para essa linha, eu consigo manter a umidade dentro daquela faixa recomendada de 40% a 60%. Mas o que acontece quando a minha carga diminui? O sistema começa a... Se é um sistema de água gelada, ele começa a fechar a válvula de água gelada, a temperatura de saída do ar não é a mesma, consequentemente ele desumidifica menos o ar. No que ele desumidifica menos com o ar, começa a subir a umidade relativa. A mesma coisa se for um VRF ou um split inverter, que vai subir a sua temperatura de insuflamento e de evaporação. Acontece isso daqui que vem dos estudos do professor Oswaldo Bueno. Conforme eu vou diminuindo a carga para 75, 50, 25, eu vou saindo fora
do ponto ideal de umidade do ambiente. Ou seja, num sistema tradicional de ar-condicionado, ele só consegue manter a umidade dentro dos parâmetros quando você está com muita carga. Com pouca carga, ele aumenta a umidade fica mais alta do que deveria. Quando quer controlar a umidade, vai colocar resistência para fazer uma carga falsa para poder manter. Qual é o resultado disso? Então, beleza, eu consigo manter aqui a umidade dentro da faixa esperada, mas eu começo a ter um consumo absurdo de energia para fazer isso. Então, olha aqui, o COP de um equipamento que a 100% estava em 2,81, vai caindo aqui, ó, 1,65, 1,03, porque você está gastando muita energia para poder fazer uma carga falsa para manter a umidade. Ou seja, esse sistema não é viável, ainda mais hoje com tudo que se fala em termos de eficiência energética, não é um sistema viável economicamente. E daí é que vem a proposta, que é o tema da palestra, o benefício do uso do equipamento DOAS. Da onde vem a maior parte da umidade que a gente tem que combater dentro do ambiente? A maior parte vem do ar externo de renovação. Ele vem muito úmido. E ele também é proporcional ao número de pessoas, que é a segunda fonte de umidade, que através do nosso suor nós estamos emanando umidade para dentro do ambiente. Se eu divido o meu sistema de ar-condicionado colocando um equipamento para circular o ar do ambiente e outro equipamento para fazer o tratamento do ar externo, ao invés de colocar uma simples caixa de ventilação, que ela não trata o ar, ela só filtra o ar, mas ela está mandando o ar com toda a umidade que ele pegou. Aqui nós estamos em Belo Horizonte, não é no litoral, mas você imagina aqui no litoral todo do Brasil, a maior parte das capitais brasileiras são em orla marítima, carregando uma umidade absurda. O que acontece? O que você faz aqui? Você faz um sistema, um equipamento, um fan coil, um equipamento de expansão direta, tratando este ar externo, e outro equipamento fazendo o ar de retorno. Quando você faz isso, você passa a controlar a umidade de forma eficiente do ponto de vista energético. Por quê? Porque você matou a umidade na fonte. Você não está matando a umidade no ambiente, você já matou no principal ponto de umidade. O resultado disso, ó, aqui a serpentina de ar-condicionado, fazendo uma simulação, tratar. Eu vou pôr um equipamento que vai pegar o ar a 35 graus, vou baixar no ar externo ali para 11, 12 graus, e com isso eu trago o ponto de orvalho, por isso que a gente fala em ponto de orvalho. É trazer o ponto de orvalho para o ponto de orvalho que eu quero ter no ambiente. Eu desumidifico o ar externo para combater a sua umidade, mas a umidade também proveniente das pessoas dentro do ambiente. Esse equipamento não seria muito grande, para baixar de 35 para 12? Não, aí é que está. Isso se viabiliza quando a gente fala de instalações comerciais. Não vai se viabilizar você trabalhar num lugar onde você vai ter um split, uma parede de janela. Agora, o ponto que eu vejo principal é isso. Você pegar grandes empreendimentos, como um hotel como aqui, um shopping center, um hospital, é fundamental você trabalhar o ar externo de renovação. Esse ar, a capacidade dele vai ser em função da vazão de ar externo que você tem que ter, que é função da norma, que é função da área e pelo número de pessoas de cada ambiente. Você vai somar todos esses ambientes. O que você vai modificar, em vez de você ter na cobertura aqui do hotel uma caixa de ventilação jogando o ar externo para cada quarto, você vai ter um fan coil jogando o ar externo já tratado para cada quarto. Isso é especialmente importante quando a gente fala aqui do Nordeste, das capitais todas do Nordeste, tirando Teresina, todas as capitais do Nordeste são todas à beira-mar. Tá certo? O que acontece? Se você está pegando um ar externo com 70% de umidade relativa e o seu quarto está desocupado, você não está com o equipamento de ar-condicionado ligado, você está jogando umidade para dentro dos quartos. Muito pessoal do ramo de hotelaria sabe do problema de mofo que enfrenta nos quartos exatamente por conta disso. A partir do momento que você desumidificou o seu ar externo em inovação, seu quarto pode estar desocupado sem estar com o ar-condicionado ligado, que você não está mais jogando essa umidade para dentro dos quartos, você não está trazendo aí o mofo para dentro dos quartos e, consequentemente, garantindo a qualidade do ar interno. Só um adendo. Nos Estados Unidos, eles não desligam o sistema de aquecimento no verão.
porque eles utilizam um sistema de aquecimento muito menos forte do que no inverno para combater a umidade relativa dentro dos ambientes. Exatamente. E aí vocês vão ver uma outra coisa. Então, aqui eu faço o cálculo aqui do sistema, tá? Qual é o calor sensível, o calor latente, aquilo que você falou da potência do sistema. Ó. Então eu estou entrando com ar com 35, com 24, saindo com ar a 12, com 11 e 20. Aqui o software de psicometria aqui vai me dar quanto de calor sensível, quanto de calor latente para essa vazão de ar externo de renovação. Aqui de novo o cálculo, eu queria mostrar a tabela resultante aqui. O final é isso daqui, ó. Quando a gente compara com aquela tabela inicial, ó, aqui, agora eu estou conseguindo em todas as faixas de trabalho, com 75, 20, 50 e 25% de carga, eu estou conseguindo manter a umidade relativa dentro daquela faixa recomendada de 40% a 100%, não importa a carga. Então, por isso que o sistema 2 é o sistema melhor ali para você garantir a umidade dos ambientes e, consequentemente, garantir a qualidade do ar interno. Principalmente quando a gente fala ali hotéis, hospitais, sistemas centrais e principalmente também em lugares mais úmidos. Imagina, eu falei da Orla, mas imagina Belém do Pará e Manaus, e Cuiabá. São casos críticos ali de umidade, que se você colocar, é um crime você fazer um projeto, uma instalação, com uma caixa de ventilação para renovação do ar. O certo é você colocar um equipamento dedicado ao tratamento do ar externo. E aqui o comparativo dos sistemas. Se eu trabalho aqui com um sistema convencional, meu consumo de energia é baixo, mas eu não atendo a umidade. Se eu trabalho com um sistema com reaquecimento, o que acontece? Eu consigo manter a umidade, mas olha o que acontece com o meu consumo de energia aqui, ó. Sobe absurdamente nas cargas parciais. Quando eu ponho o sistema 2, o que acontece? Eu consigo ter um consumo de energia compatível praticamente com o sistema convencional, mas garantindo aí o controle da umidade. Então, por isso que esse é o sistema mais eficiente que a gente pode trabalhar. Mas a gente tem como melhorar ainda isso. E aí é que vai um outro conceito dentro desse uso do sistema 2, é um conceito que eu estou querendo passar para o mercado. Então, nos Estados Unidos tem uma empresa que fabrica um equipamento baseado num princípio que a gente chama de Cycle Runaround Coil. É como se fosse colocar serpentinas em looping. O que é isso? Você imagina aqui, ó, eu tenho meu fan coil normal, ó, meu filtro, minha serpentina, meu ventilador. Eu tenho um equipamento. Eles fabricam esta peça aqui, ó, com duas serpentinas, para vestir essa serpentina, uma antes e uma depois. Só que esse sistema usa um princípio de heat pipe com fluido refrigerante interno, é um sistema complicado para se fabricar, mas qual que é a intenção desse sistema? É você aumentar a sua capacidade de desumidificação de um equipamento existente. O que ele proporciona? Quando eu faço isso daqui, eu faço com que essa primeira serpentina desse equipamento faça esse trajeto dentro da carta psicométrica de resfriamento, a minha serpentina original faz o final do resfriamento e a desumidificação, e a terceira serpentina ela faz o reaquecimento. Aquilo que se ia gastar de energia com uma resistência elétrica para fazer, você não gasta nada, porque a energia para fazer reaquecimento é a energia absorvida aqui. A energia absorvida pela primeira serpentina vai para a terceira serpentina e faz esse reaquecimento. E com isso você melhora o seu processo de desumidificação do seu ar externo de renovação. Mas como é que a gente pode fazer isso aqui no Brasil sem ter esse equipamento? E aqui é que vem esta proposta. Você faz um equipamento de tratamento de ar externo, ainda mais pensando, eu tenho um hotel com esses 300 quartos, eu vou ter 2 caixas de ventilação, 2 fan coils na cobertura para 300 fan colete de quarto. Tá certo? Você fazer isso em dois equipamentos, eu vou montar um equipamento, em vez de um módulo de serpentina, 3 módulos de serpentinas, isso no custo da instalação do ar-condicionado não representa nada, porque eu estou trabalhando só lá em cima. O que eu faço com esse equipamento? Eu entro com a água gelada na serpentina do meio. Da serpentina do meio eu alimento a primeira serpentina, ou seja, eu trabalho com 2 serpentinas de 6 filas, que vai ter o rendimento como se fosse uma serpentina de 12.
Só que eu observo aquilo que a norma, a NBR 16401 estabelece, de não trabalhar mais com 6 rolos para você conseguir limpar a serpentina. Quem aqui de manutenção sabe a dificuldade de lavar uma serpentina de 8 filas, imagina uma de 12. Então você coloca 2 serpentinas de 6. Se eu estrangulo um pouquinho a vazão de água, eu procuro trabalhar com ΔT de água maior, o que acontece? Eu entro com água 7 nessa serpentina, saio dela a 12, essa água 12 vai para a minha primeira serpentina. Aqui é uma simulação para o Rio de Janeiro, com ar externo entrando a 38 graus. O que acontece? Para um ar externo que está a 38, se a água está a 12, ela tem troca para burro para fazer. O diferencial de temperatura é bastante elevado, eu tenho como fazer muita troca. O que vai acontecer? Esse ar externo a 38 consegue elevar essa água para 20. Então eu vou estar trabalhando aqui com um ΔT de 13 graus nessas 2 serpentinas, ou uma serpentina de 12 dividida em 2 de 6 filas. Ora, com a água 7, depois de passar por 2 serpentinas, eu consegui baixar essa temperatura do ar para 11. Ou seja, se eu trouxe para 11, eu trouxe para um ponto de orvalho de 11, eu trouxe para uma umidade extremamente absoluta, extremamente baixa. Ora, o ar era 11 e a água 20. Agora a água está mais quente do que o ar. Concordam comigo? Eu pego essa água e jogo numa terceira serpentina. Ele vai fazer o papel da resistência de reaquecimento, que era para combater a umidade relativa. Só que o que acontece? Como o ar está 11, a serpentina, a água está entrando a 20, o ar vai aquecer para 18, tá certo? E a umidade relativa agora eu vou ter um ar a 18 com 60% de umidade relativa. Eu tenho um ar neutro para estar mandando para os ambientes. Um ar no ponto ideal para eu estar mandando, um ar externo ideal. Sem que eu tenha gastado energia de reaquecimento para fazer isso. Usando a própria água gelada. Usando a própria água gelada. A isso se chama Cycle Run Around Coil. É um looping de serpentinas. E o que aconteceu agora com a água? Você joga a água o mais tempo possível dentro da máquina. Exatamente. Você diminui a vazão, trabalha com uma vazão um pouco mais baixa para aumentar o ΔT, para que essa temperatura fique mais alta do que a temperatura do ar. E daí o que acontece? A água agora que estava 20,4, ela passou para 17,9. Você esfriou a água, você esquentou o ar e esfriou a água. A troca foi inversa. Resultado disso daqui, aqui é um comparativo de eu ter um DOAS com uma única serpentina versus um DOAS com 3 módulos de serpentina. Se eu tenho um DOAS aqui com uma única serpentina, eu vou baixar aqui de 38 graus para 14, mas eu vou estar aqui com esse ar com 94% de umidade relativa. E com uma umidade absoluta aqui de 9,63 gramas por quilo. Quando eu faço isso com 3 serpentinas, o que acontece? O ar está mais quente, está 18, mas ainda abaixo da temperatura do ambiente, ele ainda está ajudando no combate da carga térmica aos fancóis de recirculação do ambiente. Só que agora ele está com 60% de umidade relativa, quer dizer, abaixo de 60%, dentro daquilo que eu quero, e com uma umidade absoluta ainda mais baixa. Aqui está a 9,63, aqui está com 8,03. Ou seja, enquanto esse aqui resfriou e desumidificou 76, esse aqui resfriou e desumidificou 93 kW. Só que desses 93 kW, eu vou recuperar 17 kW na minha serpentina de reaquecimento, com a própria água dele. Resultado, a carga térmica para o chiller ficou menor, ó, 76,63 contra 76,61. Praticamente a mesma carga para o chiller, só que eu consegui fazer um processo que desumidificasse mais o ar externo e conseguisse, com isso, manter uma qualidade do ar interior melhor, evitar problema de mofo em quartos, assim, em hospitais, hotéis, é o principal disso aqui. E aqui eu faço um comparativo, até como isso daí que foi aplicado numa loja, uma loja das lojas Riachuelo e Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu faço também um comparativo de eficiência em cargas parciais, aqui com a loja cheia no verão, com loja primavera, outono, aqui meio ocupada, e mesmo no inverno com loja fria. Repara que em todas as situações, é lógico que no inverno, quando eu estou entrando com ar mais frio, eu não consigo esquentar para 18. Não vou ter a mesma carga na primeira serpentina.
mas em todas elas aqui eu mantive praticamente a mesma unidade absoluta, ó, 804, 805, 810, e consigo então estar mantendo o sistema operando e garantindo isso. Então essa é a recomendação, essa é a análise de caso que eu queria apresentar para vocês, do benefício da gente fazer tratamento de ar externo com equipamento dedicado para fazer isso, e como ainda aperfeiçoar esse sistema através do uso do ciclo Runaround Coil. Essa ideia é de americano. Essa ideia do Isso já tem literatura, até da Trainer dos Estados Unidos, falando do ciclo. Ele pode ser usado até de outras formas. Daí, infelizmente, a gente tem o prazo aqui. Eu tenho que ceder o espaço aqui para o meu colega da minha ideia, da Belima aqui, o Leandro. Agradeço então a presença de todos. Quem quiser tirar alguma dúvida aqui comigo, eu estou no stand da TOSE. Posso falar mais a respeito, tanto desse conceito, como de qualquer outro produto aí da TOSE que vocês tenham visto na apresentação. Siga o nosso Instagram, LinkedIn, YouTube.